Olá de novo, né? Mais uma vez, meu nome é Henry Fiorenza, sou engenheiro da Petrobras, né? Há 22 anos, completados agora em fevereiro desse ano, 2023. Eu sou engenheiro mecânico, né? Eu tenho mestrado e doutorado em engenharia submarina, né? Eu trabalho com projeto e inspeção, manutenção de equipamentos e dutos submarinos, né? Ou seja, são aqueles equipamentos que são instalados no fundo do mar para produzir o petróleo que vem, né, do subsolo marinho, né? Eu vou falar um pouco aqui hoje sobre, né, ou nesse vídeo, né, eu vou falar sobre algumas questões que costumam, alguns tipos de questão que costumam cair. Né? Isso é em qualquer cargo, tá? Alguns cargos, por exemplo, até de engenharias, por exemplo, que a engenharia, em teoria, né, dizem que, né, é uma ciência exata. Né? Quanto mais a gente conhece a engenharia, mais a gente acha que não, né? Tantas são as incertezas que a gente tem. Então, de exato não tem nada, né? Brincadeiras à parte, né? Algumas engenharias, por exemplo, tem muito cálculo, né? Tem muito cálculo, tem muita, tem muita questão baseada na física das coisas. Cai muita resistência em materiais, transferência de calor, termodinâmica, mecânica de fluidos e física e matemática em si. Alguns cargos pedem. Por incrível que pareça, alguns nem pedem isso, né? Tem vagas de engenharia, por exemplo, para engenharias que não cai nada de matemática, né, e física, acredite se quiser. Tem algumas que são mais, algumas engenharias são mais teóricas, né, outras, né, são mais voltadas à parte de processo, engenharia química, né, então fala um pouco de processo, tem pouco cálculo, tem muito mais conceito, tal, enfim. E para curso técnico, né, que é o que interessa para vocês, né? Aí eu vocês vão, de repente, botem nos comentários aqui se vocês discordam de mim, ou se vocês dão alguma sugestão de como melhorar a minha fala aqui. Mas eu estou entendendo, por exemplo, que para técnicos de enfermagem, por exemplo, cai muita coisa de legislação, cai algumas coisas relacionadas à parte fisiológica mesmo. Quando o cara tem um AVC a bordo de uma instalação, o que tem que ser feito, como tem que, enfim, quais são os primeiros socorros, né? Sei lá, alguns limites de exposição de uma coisa ou outra, não deve ter muito cálculo, tá? Não deve ter muito cálculo, deve ser coisas mais conceituais, Se quem já fez esse tipo de prova, eu confesso que eu peguei aqui para comentar um cargo, né, que é de técnico de enfermagem, que eu nunca vi uma prova para saber como é que ela é. Então eu posso falar alguma besteira, mas é a impressão que eu tenho. Né? Mas, tipo assim, mesmo que eu esteja enganado, isso aí pode valer para algum outro cargo. Então pensem que, tipo assim, isso aí pode servir para o cargo que vocês estão concorrendo, né? E outros podem ter muita matemática, né? Por exemplo, inclusive para como de conhecimentos básicos para os técnicos, né? Para os cargos de nível técnico da Petrobras, tem como português e matemática como conhecimentos básicos. Então a matemática é mais rudimentar, não digo rudimentar, mas é mais básica, é mais elementar, não sei se o termo também seja adequado, né? Onde, tipo assim, cai para todo mundo, né? Mesmo aqueles que têm mais matemática no seu dia a dia, como os técnicos de eletrônica, os técnicos de construção e montagem, os técnicos de lastro, que aí tem muita coisa de manda uma bomba líquido de um lado para o outro, muda o centro de gravidade da embarcação, isso aí tem que calcular, isso aí tem que ter as dimensões da embarcação, comprimento, largura, número de tanques, enfim, não vou saber dizer talvez o termo técnico correto, né? E daí que, né, às vezes tem mais cálculo, a parte de fluidos, a parte de movimentação de fluidos, pressão, temperatura, vazão, etc., energia envolvida na história, né? Na mecânica, tipo assim, os da mecânica, da elétrica e da parte de mecânica de fluidos, que é essa de lastro, por exemplo, técnico de operação de lastro, e o técnico de operação em si, que está mais focado às vezes na parte de processamento, então vai ter alguma coisa de química, né, e alguma matemática associada a esses assuntos, matemática associada à mecânica, matemática associada à elétrica, matemática associada à parte de fluidos, né? Então, deve cair indiretamente matemática nesses outros tópicos, né? E para o pessoal, eventualmente, assim, um técnico de administração, por exemplo, né, que não vi esse cargo aí disponível nesse concurso.
mas o técnico de enfermagem, um técnico de segurança, por exemplo, isso aí eu diria que só vai cair aquela matemática básica, né? Mas mesmo assim é importante se dedicar a essas disciplinas básicas, por quê? Ah, mas eu sou bom em matemática, eu sou bom em português, não vou nem estudar isso aí. Né? Quando a gente oferecia o curso, né, nos concursos anteriores, que a gente oferecia turmas para engenharia de petróleo, engenharia de produção e engenharia de equipamentos mecânica, né? E para administração também. Né? A gente tinha essas quatro turmas, né? A gente, inclusive a aula de português e inglês, que no caso do concurso para nível superior, as matérias básicas são português e inglês, não tem matemática. Matemática cai, por exemplo, para engenharia de petróleo e administração, por exemplo, mas não cai para engenharia de produção, não cai para mecânica. Acredite se quiser, não cai para engenharia mecânica. Né? Não cai matemática, não cai física, né? E não cai química. Né? Química cai para engenharia de processo, bem mais aprofundada, por exemplo, que é para engenheiros químicos. Né? Então tem muitas peculiaridades dessa. Então, por isso que é importante vocês darem uma estudada, assim, porque eu tenho a impressão de que porque a engenharia mecânica vai cair matemática. Então, eu vou estudar matemática mesmo sem olhar o edital. Quando eu vou ver, nem precisava ter estudado aquilo. Então, é muito importante, né, que se faça esse tipo de leitura do edital, né, e que se entenda um pouco da estrutura da prova para que aumente, né, o rendimento, né, durante a prova. Né? Então eu estava falando, né, a questão dos conhecimentos básicos lá que tipo assim, é bom estudar mesmo que ache que não precisa. Né? E por que eu digo isso? Que as pessoas intuitivamente sempre menosprezam as questões, entre aspas, mais fáceis, né? Porque, por exemplo, eu tinha uma turma de administração, uma turma de engenharia de petróleo, uma de engenharia de equipamentos, né? E uma de engenharia de produção. E às vezes a aula de português e inglês eram juntas. Eu juntava todas as turmas, por quê? Porque eu tinha às vezes turmas de 20 ou 30 pessoas, sei lá, eu tinha 60 alunos, dividido em 3 ou 4 turmas. Né? E eu não conseguia fazer uma turma de 15 para assistir português e inglês. Né? E eu, tipo assim, eu vou dizer para vocês, claro, por uma questão de condição de custos, até para que eu não possa cobrar menos nos cursos, né? Onde eu posso economizar, e sabendo que se eu pagar um professor, alugar uma sala que cabem 30 pessoas para 5 pessoas daquela turma, isso aí encarece o curso, né? Para muitas pessoas pode inviabilizar, né? Não é nosso objetivo, né? Então a gente fez um bem bolado, não. Então a gente acabou juntando, a gente aprendeu isso em cursos anteriores, né? Sendo que como essa frequência diminui, né? Para essas disciplinas que as pessoas acham que não precisam, então o que a gente fez? A gente disse, olha, essa aula, né, vai ser para todas as turmas junto na sala tal, né, e sempre era baixa frequência, porque as pessoas preferiam, não, se é português e matemática hoje, ou no caso do ensino superior, se é português e inglês hoje, eu vou estudar outra coisa em casa. Né, e a gente não recomenda isso. Por quê? Porque mesmo aquelas questões que são só eliminatórias, não são classificatórias, mesmo essas questões que vocês acham que são mais fáceis, então não precisa estudar, elas demandam tempo para serem resolvidas. Né? E tem que ter estratégia para resolver essas questões. Né? Porque eu sou fluente em inglês, eu faço questão de gabaritar português. Que bom para ti. Mas esse orgulho pode deixar a pessoa, vamos dizer assim, prejudicar a pessoa no desempenho final, que é o que interessa. Porque ela vai gastar mais tempo que ela precisa, ela não precisa mostrar para ninguém que ela tirou, que ela gabarita a prova de inglês porque ela é fluente em inglês. Eu sou professor de inglês, eu quero gabaritar inglês. Não. Então, se tu garante que tu gabarita inglês, né, eu diria que tu poderia fazer, se tu faz 100% da prova de inglês, tu não precisava nem fazer a prova de português, porque aí depois basta chutar as 20 questões de português, por exemplo, né, que se tu chutar todas no A, por exemplo, é capaz que tu vai acertar pelo menos 4 questões, né, porque vai ter, em média, 4 em cada... Né, nunca vai ter uma alternativa que não tem nenhuma questão. Então, se tu garante que tu fez todas as de inglês, né, e tu precisa acertar metade, então se tu acertou as de inglês, que representa metade da de conhecimentos básicos, quando for o caso, porque às vezes tem 30 questões de português e 20 de inglês, mas vamos dizer que seja 30-30, ou 20-20, ou 25-25, que seja, eu tenho que acertar metade das duas, e se eu não posso zerar nenhuma das duas, basta que eu garanto que eu acertei todas de inglês, chuto 2 de português lá, porque
porque aí duas ou três, quer dizer, chuta todas, né? Porque na verdade, chutando todas no mesmo, mas aí procurem, tipo assim, aí tem uma estratégia, tipo assim, se eu chutar aleatoriamente, pode acontecer de eu chutar exatamente quando é A eu chuto B, quando é C eu chuto D, e eu não consegui fazer as duas, então o melhor é focar numa só. Bom, como eu sei que sempre estão mais ou menos bem distribuídas as alternativas, e eu tenho que garantir pelo menos uma ou duas ali para eu não... se eu cometi qualquer deslize em inglês, que eu pensei que eu gabaritei, mas eu errei uma, que é o máximo também, que eu nunca erro mais do que uma em inglês, então eu tenho que acertar pelo menos uma ou duas, né, de português para garantir que não vou ser eliminado, né? Então use essa estratégia, porque pelo menos tu gastou tempo na de inglês, na de português tu não gastou tempo nenhum, porque tu só marcou, não precisa nem olhar para as questões, pode só chutar no gabarito. Pô, mas aí tu tá me ensinando a chutar, tu tá sugerindo chutar, isso aí é ruim. Pessoal, como eu falei aqui, usem as informações que eu estou compartilhando aqui com parcimônia, tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Eu estou falando coisas que podem funcionar, que funcionam com a maioria, que podem funcionar, mas tem análise crítica. Eu estou sugerindo o seguinte, olha, né, essa é uma forma que tende a dar certo, tendo em vista a estrutura de uma prova, como é que elas são, como é que elas não são, né? Agora, né, a gente não pode, assim como eu não posso prometer para vocês que, olha, se eu der um curso para vocês, ensinar todo o conteúdo e tal, vocês vão passar naquela prova. Não, vocês vão ter muito mais chance de passar porque vocês vão ter visto todo o conteúdo, e se vocês fizerem tudo certo, na hora vocês lembrarem dos conteúdos, tiverem tranquilidade, tiverem habilidade, não se distraírem, não marcarem errado, que isso aí também é outra coisa que pode acontecer, né, começar a marcar errado e a partir dali marcar todos dali para frente errado. Por exemplo, pulei um número e comecei a marcar, passar na minha prova para o gabarito. Né, quando vi, marquei tudo errado. O resultado, né, vai ser péssimo, né? Eu vou acertar na sorte, né? De alguma que eu errei por acaso, né? Eu errei aquela questão e por ter marcado errado eu acabo acertando, né? Ou eventualmente tinha duas que era a mesma resposta, que mesmo quando eu tendo pulado uma eu acabo respondendo a certa, por exemplo, né? Então, tipo assim, a gente não consegue controlar isso. Isso aí quem pode controlar são vocês. Né? Deixa eu notar uma coisa aqui antes que eu me esqueça, né, que eu acabei de lembrar, mas como esses vídeos que são feitos bem em tempo real aqui, né, a questão dos recursos. Depois eu vou falar sobre recurso, tá? Antes que eu me esqueça, tá? Mas, então, o que acontece? Vocês têm que... a gente não consegue garantir que vocês passem, a gente consegue garantir que a gente apresenta todo o conteúdo, a gente consegue garantir que as dicas são essas, que as melhores dicas são essas, que essas são as melhores práticas, ou que essas são as práticas que eu adotei, deu certo para mim, que outras pessoas com quem a gente ensinou adotaram. Para alguns deram certo, para outros não deram certo, mas para alguns não deram certo porque faltou um pouco do estudo, faltou um pouco de tranquilidade, faltou um pouco de outras coisas. É muito mais fácil, claro, não passar do que passar numa prova dessas, né? Então, mas para muitas pessoas isso aí de fato ajudou bastante, né? E isso tende a ajudar, né? Agora, se ajudou o suficiente, eu tenho que chegar nesse nível, eu tô aqui. Essas dicas, estudar me levou para esse nível, né? As dicas tendem a melhorar um pouquinho mais. Agora, se eu só estudei estudei e não só estudei bem, mas não tô seguindo as dicas, opa, né? Ou então eu estudei muito pouco que as dicas não foram suficientes, né? Isso aí, então, né, é muito complexo. Né? A gente não pode garantir que, tipo assim, seguindo as dicas eu vou me dar bem. Seguindo as dicas a gente aumenta a nossa chance. Basicamente é isso. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu falei para vocês que o próximo vídeo seria a live. Vai ser eu vou falar um pouquinho sobre o recurso, né, para vocês entenderem como é que funciona esse item aí do edital. Beleza? Até a próxima.